Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Enquanto o pessoal vai entrando, eu vou me apresentar. Você que está recebendo essa live ou você que apareceu aqui e não me conhece. Meu nome é Melissa Marconi, eu sou psicóloga, eu trabalho com pessoas desde 2003, sou formada desde 2007. Então, já vai fazer quase 20 anos que eu trabalho na área, né? Dentro de RH, dentro da área de psicologia. E há 11 anos eu tenho clínica. E aí, eu fui entendendo, principalmente dentro da pandemia, que o digital pode ser um caminho muito importante para a gente trabalhar, para a gente atingir muitas pessoas e para a gente chegar, né, no auxílio mesmo à distância, que hoje em dia a gente entende que tem um efeito muito positivo, e é essa a minha intenção. Então, o meu canal, o meu conteúdo é basicamente voltado para mulheres, mas a gente fala sobre muitos assuntos, diversos assuntos dentro da questão da saúde emocional, e eu tô aqui para hoje a gente falar sobre um tema muito importante, sobre o luto. A gente vai falar do luto e das situações que a gente pode entender que também são o luto. Então, para a gente poder começar, o que a gente vai falar? Primeiro, quando a gente pensa em luto, a primeira coisa que a gente pensa é na perda de alguém. É que quando alguém morre, a gente vive o processo do luto. E é isso aí mesmo, né? É a primeira percepção que a gente tem do luto. Mas por que falar da morte, por que falar do luto é um processo tão... É muito preconceito, existe muito preconceito, tem muito tabu em a gente falar da morte. Principalmente a gente sabendo que a única certeza que a gente tem na vida é que a gente vai morrer. E a gente realmente não se prepara, mas a gente não fala o mínimo que a gente deveria sobre o luto e sobre a morte. O que costuma acontecer? Então, nós vamos falar primeiro da morte das pessoas, tá? E depois eu vou chegar na frase principal, no título principal da live de hoje, que é a questão de o luto não tá ligado só quando alguém morre, ele tá ligado a outros aspectos também. Então, o que acontece? A gente tem algumas fases dentro do luto, que são fases muito importantes, que elas precisam ser vividas e que cada um vive o tempo que precisar em cada fase. Então, eu até puxei aqui para eu conseguir explicar bem para vocês o que primeiro acontece, qual é a primeira fase que a gente passa quando a gente vive um processo de luto. É a fase da negação. A gente tenta não acreditar que aquilo está acontecendo. Demora para a gente conseguir processar que a partir de hoje aquela pessoa não está mais aqui. Principalmente quando é uma pessoa, quando é uma morte trágica, né? Quando essa morte acontece de repente. É muito comum, Melissa, mas quanto tempo eu posso ficar num processo de negação? Não tem tempo. Cada ser humano é muito único, cada um é de um jeito e cada um vai sentir as coisas de um jeito. O que a gente tem que sempre pensar, tá? E muito. O que a gente precisa pensar e muito? Não dá pra gente viver um luto, por mais que a gente saiba que as pessoas vão morrer, que de repente aquela pessoa estava doente, então já tinha uma iminência da morte. Não dá pra gente pedir pra pessoa melhorar e pra ela entender. Porque na verdade são sentimentos e ela precisa passar pelas etapas do luto, que é o que eu estou falando pra você. A primeira fase é a fase da negação. Ela precisa passar pelas etapas do luto para que ela consiga digerir aquele processo dentro dela, aquela ausência, aquela nova situação dentro da vida dela. A segunda fase é a raiva. É quando eu entro em desespero e eu brigo com todo mundo, né? Inclusive, muitas vezes, com Deus.
eu brigo com Deus, eu não consigo entender por que aquela situação ela aconteceu comigo, eu tenho raiva do mundo, da vida. É a fase da raiva. Quanto tempo eu passo por essa fase, Melissa? Não tem tempo. O que a gente entende como patológico? O que a gente entende que a pessoa ela não digeriu? Quando ela está presa em alguma fase. E para ela sair daquela fase, o que ela precisa fazer? Digerir, trabalhar essa questão dentro dela. É fácil? Não. Depois da raiva, a gente vem para a terceira fase, que é a fase da barganha. A gente chama de fase de barganha ou negociação. Então, a pessoa lá vivendo o luto, ela começa a fazer suposições, que também é muito comum. Então, vamos imaginar que a pessoa morreu de acidente de carro, né? O teu marido, teu pai, tua mãe, e aí você começa a fazer barganhas. E se eu tivesse ido no lugar dele? Ele ficou doente. E se eu tivesse procurado o médico antes? É uma fase muito comum. A gente fica também tentando encontrar respostas e tentando achar uma justificativa para aquilo ter acontecido, tá? Passando, lembrando, vou repetir, tá? Tem gente entrando agora, tem gente saindo. Eu vou repetir que essas fases, elas são muito particulares. Cada um vive o tempo que precisar em cada uma delas. Aí a gente vem na fase mais difícil, mais intensa do luto, que é a fase da depressão. É onde a gente tem muita tristeza, muito sofrimento, que pode sim ser prolongado por meses. Então eu posso achar que a vida não tem mais sentido. E eu imagino, né? Eu já vivi uma perda, mas eu imagino que as pessoas aconteçam isso, que todo mundo que já perdeu alguém que ama tenha passado por isso. O que significa que é uma situação completamente normal. Melissa, mas e se eu tô nessa fase da depressão, né? Desse sofrimento, dessa tristeza tão grande há anos? Então, a gente já entende que é algo patológico. Patológico é quando vira uma doença. E aí a gente tem que tratar com outras situações. A gente tem que tratar com medicamento, a gente tem que tratar com acompanhamento terapêutico. A pessoa precisa fazer uma busca maior para sair desse estágio. Passando o estágio da depressão, a gente tem a fase da aceitação. Que é quando, lá na frente, pode ser 1 ano, 2 anos depois, a gente já está habituado com a ausência, a gente já tirou tudo de dentro da gente, já pôs tudo para fora, aquilo que a gente estava sentindo, as dores, a raiva, a negação. Então a gente já colocou tudo para fora e aí tudo está se assentando. Eu sempre falo que os primeiros dentro de uma perda são os piores. Quais primeiros? Então, o primeiro aniversário, o primeiro Natal, a primeira Páscoa, a primeira virada de ano, o primeiro dia dos pais, o primeiro dia das mães, todos os primeiros são extremamente difíceis. E então, Melissa, quer dizer que no segundo já tá melhor? Talvez um pouco. Mas se você já percebeu que do primeiro para o segundo você já teve uma mudança, mesmo que pouquinha, pequena, mas ela foi significativa, então quer dizer que você está caminhando certo no seu processo de luto. Você está caminhando para chegar na sua fase de aceitação. Então, o que eu vejo muito hoje em dia? Eu vou falar para vocês algumas situações que eu já vivi dentro da clínica. Teve uma situação muito curiosa em que eu recebi uma pessoa, ela perdeu várias pessoas da família dela em questão de 10 anos. Em 10 anos ela perdeu a mãe, o pai, um filho e depois o marido. E aí, já fazia, quando ela chegou na clínica, o último tinha sido o marido, 7 anos do marido. Então os outros já faziam muito mais tempo. E o que eu percebi? Quando ela começou a vir na terapia, ela tinha caído. Ela estava no fundo do poço.
ela não tinha vivido o luto direito. Ela não tinha se permitido viver o luto. Se permitir é eu ficar jogada no sofá, né, um mês? Não. Mas eu me permiti chorar, eu me permiti, né, extravasar minha raiva, eu me permiti um dia ou outro não ter vontade de fazer as coisas. E foi muito engraçado que essa mulher, ela trabalhava num local e disse que logo em seguida da perda do marido, foi do marido, ela voltou a trabalhar. E aí ela escutou uma companheira de trabalho falando que parecia que ela não tinha perdido o marido, que ela estava muito feliz. Então, olha o que a sociedade às vezes nos impõe. Ela nos impõe que a gente tem que viver alguma perda e automaticamente, né? Porque eu sei que as pessoas vão morrer, eu sei que a morte existe, eu preciso me recuperar. Eu preciso estar bem, eu preciso tomar minha vida pra frente, eu não posso chorar. Eu não posso chorar numa situação, numa reunião que tá todo mundo, eu tenho que esconder as lágrimas. Por quê? Por que eu vou esconder? Por que a gente não pode viver as coisas de acordo com aquilo que a gente está sentindo? É lógico que caso a gente entenda que tem alguma situação que está se tornando patológica, que há muito tempo você está vivendo aquilo, a gente precisa procurar ajuda. Mas por que a gente não pode ficar mais triste com as coisas? A gente sempre vai ter que engolir. Isso está causando um mal muito grande para a humanidade. Não é para a gente, é para a humanidade. Então, por que eu quis mostrar para vocês as fases do luto? Porque elas são reais. Melissa, eu fiquei na fase, eu perdi minha mãe, e eu fiquei na fase da depressão 5 meses. Tá bom. Ok. Ah, mas a minha amiga ficou 1 mês. Que bom pra ela. Será que 1 mês ela resolveu? Não, ela resolveu. Então, ótimo. Tem gente que entra num processo terapêutico e em 6 meses, 1 ano, resolve tudo. E tem gente que não. Tem alguma coisa de errado? Não, gente. Cada um tem um processo. Igual na escola. Tem um amiguinho que senta lá, ele aprende a escrever muito rápido. Tem um outro que não aprendeu a escrever muito rápido. Tá errado? Não. Cada um deles precisa de um tempo e precisa existir o respeito. Só que o que eu quero mostrar para vocês hoje? Lembra que no começo da live eu falei que a gente associa muito o luto a perder alguém. Então, quando eu vivo o luto, é porque eu perdi alguém de morte. E não é real. Nós vivemos na nossa vida tantas situações de luto que vocês nem imaginam. Então, eu vou falar uma primeira situação que ela é muito forte, ela não é falada, não se fala muito sobre isso e a gente precisa muito normalizar essa situação. Mães de crianças especiais, de crianças diferentes, vamos colocar assim, elas vivem um luto. E são os pais, né? E são lutos de uma vida. Por que não é muito dito, não é muito falado isso? Porque sempre que tem a questão da maternidade, da paternidade, fica uma névoa, né? Daquela questão do amor incondicional. Então, se eu amo incondicionalmente, como que eu tô triste? Que eu descobri que meu filho tem um problema, que meu filho nasceu com algum problema. É como se a gente não pudesse ficar triste. E isso é completamente irreal. Por que é irreal? Porque quando a gente está gestando uma criança, um pai, uma mãe, nós automaticamente imaginamos um caminho para aquela criança. A gente imagina que aquela criança, ela vai, com 5, 6, 7 anos, ela vai aprender a ler e escrever. A gente imagina que aquela criança, com tantos anos, ela vai sair na rua de bicicleta com os amigos. Aí a gente imagina que ela vai dirigir, que ela vai se formar, que ela vai casar. E as crianças
né, especiais, muitas delas não podem. Então, cada vez que a mãe descobre algo de limitação dentro do filho, então olha, o seu filho, ele não vai poder dirigir. É um luto. É um luto que precisa passar pelas fases que eu estou falando. Vai chegar uma hora que eu vou falar, não, eu não acredito nesse médico. Eu vou em outro. Natural. E aí ela vai ter raiva. Por que comigo, Deus? E ela tá sendo menos mãe por conta disso? Ele tá sendo menos pai quando ele tá pensando dessa forma? Também não. E aí ela vai fazer uma barganha. Eu acho que foi aquilo que eu vivi na gestação. Se eu não tivesse vivido aquilo na gestação, meu filho teria nascido normal. E aí ela entra numa tristeza muito grande, porque aquilo tudo que ela imaginou pro filho, eu tô dando um exemplo, tá, gente? Tem mais. Porque aquilo tudo que ela imaginou pro filho não vai acontecer. E aí entra a fase da aceitação, que é a fase mais difícil, na minha opinião. Eu acho que até mais do que a da depressão. A da depressão ela é muito sofrida, mas da aceitação, você tem que rearranjar muitas coisas dentro de você. E é muito difícil. Porque quando a gente fala de uma criança especial, de uma criança diferente, por exemplo, todos nós somos diferentes. Só que talvez as nossas diferenças elas não sejam tão aparentes. Elas não sejam consideradas como limitações. Elas são limitações. A gente tem limitação. Eu tenho, você tem. E aí a criança vive um rótulo muito complicado. Que claro que ela precisa de cuidados especiais, específicos, é um fato. Mas o que é normal? O que será que é? Será que realmente tudo que a gente imagina para os nossos filhos, né? Eu sempre falo do cronograma social, aquele cronograma social. Será que é o bom para ele? A gente acha que é o bom, né? A gente corre atrás e põe na faculdade, faz isso e faz aquilo. Mas eu não sei se é o bom para ele. E aí existem outros lutos. Existe o luto do casamento. E não só o casamento desfeito. Às vezes, dentro do casamento mesmo. E se eu tivesse casado com outra pessoa? E é isso mesmo, né? É isso que eu vou viver, é um sofrimento muito grande, ele não me faz feliz. Eu criei uma expectativa, claro, quando o casamento é desfeito, isso é muito maior, porque ninguém no mundo casa para se separar. Ninguém. No mundo. Então, o luto de um trabalho, de uma profissão. De repente eu escolhi aquela profissão, eu fui pra frente, eu estudei, eu trabalhei, mas aí eu cheguei lá na frente e eu entendi que talvez eu tenha feito uma escolha errada. E aí eu vivo um luto. Eu nego, não é possível, é uma fase. Aí eu tenho raiva. Que burra que eu fui, por que eu demorei tanto? Aí eu negocio. Não, se eu tivesse ouvido a minha mãe falar, talvez eu não estivesse... E aí se culpa, né? Porque dentro da barganha e da negociação tem a culpa. E aí tem a tristeza. Meu Deus, eu não aguento mais sair para trabalhar. E aí vem uma aceitação, que seja qual. Pode ser de eu aceitar que eu vou continuar trabalhando com aquilo porque eu não quero mudar, ou de aceitar que eu preciso tomar uma decisão e enfrentar as consequências dessa decisão, de começar de novo, do zero, mas pelo menos eu tô indo em busca da minha felicidade. Então, o luto, na verdade, é quando morre uma ideia. Porque quando morre, vamos falar da pessoa mesmo, né? Quando morre a nossa mãe, por exemplo, a gente sente que morre um pedaço nosso, assim como deve ser com um filho, que eu espero nunca passar por isso.
mas morreu fisicamente. É tão interessante que eu acredito que quando a gente passa pelas fases, independente do tempo que isso dure, quando a gente passa pelas fases do luto, a gente traz a pessoa para perto. A gente coloca a pessoa do nosso lado o tempo todo, mesmo que ela não esteja fisicamente. Porque a aceitação é tão grande de que houve uma partida, um distanciamento físico, mas a presença da pessoa, o que eu internalizei daquela pessoa, me acompanha para o resto da vida. E aí é a aceitação de verdade. Uma pessoa colocou numa caixinha para mim, eu vou responder 2 perguntas da caixinha que eu achei bem legal. Primeiro, uma pessoa colocou numa caixinha para mim sobre que ela nunca viveu nenhum luto, mas que ela tinha muito medo, né? E eu respondi que sim, que é natural a gente ter medo por algo que a gente não viveu, porque eu não sei como eu vou me comportar, eu não sei o que eu vou sentir, né, naquela situação. Eu sei que eu vou sofrer, eu tenho uma ideia do sofrimento, mas eu não faço ideia de como vai ser. E que, na verdade, por que a gente não trabalha com essa possibilidade diariamente? Eu sempre falo aqui para vocês. Uma das coisas mais difíceis que eu já vivi na minha vida e uma das coisas mais poderosas que eu já vivi na minha vida foi a perda da minha mãe. Eu era jovem, eu não tinha minha família, então é uma perda muito, muito grande, muito considerável. Por que ela foi muito sofrida? Claro, minha mãe. Por que ela foi muito poderosa? Porque ela transformou a minha vida. Porque quando você vive um luto, lembrei o que eu respondi nessa caixinha. Eu falei para essa pessoa que a gente conhece ou ouve dizer de muitas pessoas que tiveram inúmeras perdas. De um filho, de um marido, de filho de marido, de uma família inteira, enfim, coisas bem trágicas. E essas pessoas que vivem essas perdas, elas não morrem. Elas continuam a vida. Eu não imagino que deva ser uma vida no início feliz, mas elas conseguem. Então, se elas conseguem e somos todos seres humanos, por que a gente não vai conseguir? É claro que a gente consegue. A gente tá com medo de sofrer. Mas por que a gente tá com tanto medo de sofrer ultimamente? Por que sofrer é tão ruim se o sofrimento ele é uma das formas de eu depurar a minha evolução, de eu melhorar o meu conhecimento, o meu entendimento perante a vida, e muitas vezes é através do sofrimento mesmo que a gente consegue. Então, por que a gente está fugindo tanto? Por que eu não posso pensar na perda? Ai, Melissa, vira essa boca pra lá, não fala assim. Gente, por que não? A gente não sabe a hora de ninguém, nem eu, na minha, nem da minha filha, nem do meu filho. Gela meu coração de falar sobre isso? Claro, sou um ser humano. Vai doer? Pelo amor de Deus, não quero nem pensar. Mas eu vou fingir que isso é irreal? Não. E eu já mostrei aqui para vocês inúmeras vezes alguns movimentos que eu faço em relação à perda e à morte. A morte, como eu disse, que uma das situações que eu vivi, que foi muito poderosa na minha vida, ela me centrou. Ela me colocou o pé no chão. Porque todo dia ela vem para me mostrar ela vem para me mostrar muitas coisas. Que a gente não leva nada daqui, que o que importa é o que a gente vive, o que a gente aprende e o que a gente evolui, não tem outra coisa. Então, Melissa, eu vou me despojar de tudo e não vou ter nenhum carro, nenhuma casa, não. Mas não precisa ser a fonte da sua vida. A fonte da sua vida tem que ser outras coisas. Coisas que dinheiro nenhum compra, que não tem jeito de comprar. Que é o quê? É o que você vive no teu dia a dia.
com as pessoas que você ama, com as dificuldades que você tem, com as pessoas que você ama, que é normal. E se olhar para cada pessoa à minha volta e eu entender de verdade que essa pessoa amanhã ela pode não estar aqui, como que eu lido com essa pessoa? Vocês concordam que eu vou lidar com ela de uma maneira muito diferente? Muito melhor? Muito real? Muito, muito mais real. Então, todos nós vivemos lutos todos os dias. Todos os dias. São lutos maiores, eu não sei se dá pra gente medir, menores, são lutos escondidos, são lutos que eu não posso gritar e sair chorando e mostrando para todo mundo que eu tô sofrendo, como eu disse, que são os lutos das mães de filhos especiais, que elas são julgadas por estarem sofrendo. Como pode? Ele é filho dela, ele tem que ela tem que aceitá-lo. Não, ela vai aceitá-lo, mas calma. A mente dela, o coração dela precisa rearranjar aí para caber essa nova pessoa, porque ela idealizou uma outra pessoa. E isso é natural. Nós somos assim. Nós idealizamos as coisas, as pessoas, os casamentos, as relações, os trabalhos, todo mundo, tudo. E quando eu entendo que eu estou vivendo um luto, seja qual for, meu marido largou de mim, eu preciso sair e mostrar para as pessoas que eu estou bem. Hã? Precisa? Por que você precisa? Por que as pessoas precisam saber que você tá bem? Ninguém pode saber que você tá mal? Ninguém fica mal com a perda de um casamento? Por que a gente não pode mostrar mais as nossas fragilidades e fraquezas se todos somos iguais? Eu sempre falo, eu recebo os dois lados na clínica. Eu recebo quem quer se separar e eu recebo quem sofreu uma separação, né, à força, não queria se separar. E eu falo que eu não consigo enxergar um sofrimento maior ou menor. São sofrimentos iguais, é um sofrimento muito grande. Por quê? Porque é um luto. Apesar de eu entender que eu não gosto mais daquela pessoa, é um luto. De uma coisa que eu idealizei, do casamento que eu quis, ninguém casa para se separar, de uma família que eu construí. Quando eu descubro que o meu filho tem um problema, aconteceu alguma coisa com ele, ele vai ter uma limitação e de repente ele pode ser excluído da sociedade, é lógico que eu vou viver um luto. E como eu vou lidar com esse luto? Cada um vai lidar de um jeito. Tem certo, Melissa? Infelizmente não. Porque quanto mais você se respeita, quanto mais você vive o seu luto, melhor é. Olha que interessante, eu tava contando uma história agora que eu lembrei, que eu não terminei a história. Daquela minha paciente, né, que perdeu várias pessoas em 10 anos, e aí ela chegou um dia no trabalho, bem, né, e aí ela escutou uma pessoa falando, nossa, acho que parece que ela nem perdeu o marido, olha como ela tá. E eu acho que essa frase, ela ficou tanto dentro dela, que eu acho que ela encralacrou o luto dela. E aí, 7 anos depois, ela foi na clínica muito, muito, muito mal. Muito mal. E ela não sabia por quê. E sabe o que a gente descobriu? Que ela não tinha vivido o luto de ninguém. Nem da mãe, nem do pai, nem do filho, nem do marido. E depois ela tinha perdido um irmão. Ela não viveu o luto de ninguém. Aí aquilo virou um acúmulo, uma bagunça tão grande que a gente não conseguia nem saber por onde a gente começava. E demorou. Por que demorou? Porque ela precisou se permitir. Ela precisou lembrar muito do ex-marido. Não é consciente, tá? Não é uma coisa que a gente decide. A gente começou
a mexer em muitas coisas e começaram a vir as lembranças. Ela se pegou várias vezes chorando, sentindo a falta dele, então estando ali com todo mundo e sentindo a falta do marido e do filho, coisas que ela não tinha feito 10 anos antes. Então, adianta eu enfiar num potinho, né, fechar e falar, gente, olha que ótimo, né, eu não estou sofrendo, minha mãe morreu e eu estou ótima. Não. Entenda que você é uma pessoa, é um ser humano, vai chegar uma hora que você vai ter que resolver isso. E mesmo que dure 3 meses, mas você vai passar por cada fase, que é completamente natural. Melissa, todo mundo passa por todas, é nessa sequência. Gente, entendam que nós não somos máquinas, né, nem robôs, então nada é igual para ninguém. É uma ideia do luto. Tem gente que vai direto para depressão, tem gente que fica na negação um tempão, tem gente que passa correndo por todas e já aceita, né? De repente, acredito que no meu caso, como minha mãe morreu antes, né? A minha mãe vinha doente, eu fui vendo ela muito, muito debilitada muito tempo antes. Eu entendi que ela já tinha ido há muito tempo antes, né? Eu tinha medo da ausência. Quando ela morreu, eu tive que reaprender a viver sem ela. Que é o que a gente faz quando a gente perde alguém. Que é o que a gente faz quando a gente rompe um casamento. Que é o que a gente faz quando a gente descobre que a gente tem um filho especial. Quando a gente chega à conclusão de que a profissão que eu escolhi para minha vida não tem nada a ver comigo. E eu preciso digerir tudo aquilo primeiro para depois eu seguir para outro caminho. Eu preciso digerir tudo do meu casamento, tudo, para depois eu seguir o meu caminho. E muito, o que eu vou falar é muito, tá? As pessoas não vêm se respeitando. E a única pessoa que pode respeitar você é você mesma. Então, eu sempre falo, às vezes eu tenho uma paciente que acabou de se separar, hoje eu vou sair, mas vem cá, você quer sair? Não, preciso sair. Precisa? Por quê? Tá escrito em algum lugar que você precisa ir, que você tem que ir? Não. Você tem que ir, você tem que chorar, você tem que sair, caso isso realmente faça um efeito muito grande dentro de você. Eu preciso, eu estou sentindo a necessidade, mas vocês entendem que é uma conversa consigo mesmo? E essa conversa ela precisa acontecer diariamente, toda hora. Porque se você não sabe o que está acontecendo dentro de você, existem muitas coisas que vão passando e vão ficando para trás e você vai gerando um acúmulo e já já você explode. Melissa, quando a gente vive um luto, a gente vai entrar em depressão, a gente vai ter um problema aí, né, psicológico, algum transtorno? Não, não necessariamente. Mas você vai ficar triste. Vamos falar de uma diferença muito grande entre a depressão e a tristeza? Tristeza é isso daí, né? Morreu alguém da minha família, eu tô muito triste, muito. Há semanas que eu estou triste. Eu penso na pessoa o tempo todo, eu lembro, eu sinto o cheiro dela, tá bom. E aí, faz 3 meses que essa pessoa morreu. Teve algum dia aí que você já se sentiu um pouquinho melhor? Ah, teve. Então, você está no luto. A depressão é algo súbito e eu não sei explicar por que eu tô triste. Eu não tenho motivo. Não tem algo aparente. Minha vida tá normal, tá tudo bem, eu tenho um casamento, tenho uma vida financeira estável, tá tudo bem. Mas eu tô triste. Aí é outra história. Aí a gente entende que nós estamos lidando com uma patologia. Aí é um problema e aí precisa ser tratado como uma doença. O outro ponto da tristeza, da dificuldade em lidar com a ausência, de tudo que vai passando dentro de mim
quando eu perco alguém, é normal. Melissa, hoje eu acordei, né, perdi meu pai faz 3 meses e assim, eu pensei o dia inteiro nele. Ótimo, tá certo. Que bom que você tá pensando nele. Estranho fosse se você não estivesse pensando nele. E aí eu chorei. Melissa, a gente foi, se reuniu, fomos num lugar que ele gostava, chorei. Chore! Meu Deus, por que a gente não pode chorar mais? Por que a gente não pode viver as nossas coisas, os nossos sentimentos? Nada do que eu tô falando pode se tornar extenso. Eu não posso chorar 3 meses seguidos e não ter um dia de alívio. Eu não posso ter uma raiva absurda, um ódio do mundo 6 meses seguidos e não ter um dia que eu tive um dedinho de consciência. É um processo. É um processo em que ele vai se alternando. Então, eu saio muito triste, né? O início é muito, muito triste. E aí é muito choro, é uma sensação de que o mundo não vai andar para frente, de que sua vida não vai ter sentido mais. E aí daqui um tempinho, 1 mês, 2, você já começa a sentir uma necessidade de viver um pouco mais, ainda muito triste. Aí 3 meses, 4 meses, 1 ano. Aí você começa a conviver melhor com a ausência da pessoa. E aí você começa a falar da pessoa daqui a um tempo sem chorar, sem se emocionar. Então o teu luto, ele tá começando a acabar. Vamos viver o luto. Precisamos viver o luto de qualquer coisa que signifique muito para mim. O luto do meu casamento, então vamos esgotar. A hora que esgotar, eu limpei o caminho e de repente pode aparecer outra pessoa. Vamos viver o luto de eu ter um filho especial, diferente daquilo que eu imaginava. E aceitar que eu vou sofrer sim, lógico. Mas que esse sofrimento não tem nada a ver com o amor que eu sinto pelo meu filho. O luto de uma profissão, o luto realmente da perda de alguém, pela morte. A gente precisa voltar a falar dos nossos sofrimentos. Eu vi uma postagem esses dias, a ditadura da felicidade. Eu não li, mas eu entendi o que ele queria. Eu falo muito aqui da felicidade, né? Eu mostro muito para vocês o meu dia a dia aqui dentro e realmente isso não é da boca para fora. Eu me sinto uma pessoa muito feliz, do fundo do meu coração. Só que não é porque eu me sinto feliz que eu não tô cansada. Que de vez em quando eu não fico nervosa. Que de vez em quando eu não tenho vontade de jogar tudo pro alto. É que passa, né? Mas a felicidade extrema, o tempo todo, eu muito bem, perdi alguém, olha, bola pra frente, eu já tô trabalhando, eu já me resolvi. Isso não existe. Não chegamos nesse ponto ainda. E não devemos. Não devemos sufocar aquilo que a gente sente, aquilo que é nosso, para a sociedade, para as pessoas que sentem as mesmas coisas que a gente, mas não mostram. Então, se permita, se conheça, se respeite, fique triste, não permaneça triste, mas fique triste. Gente, por que não? E eu acho que é legal a gente um dia falar aqui sobre a morte, né? A morte mesmo. É um assunto que a gente deveria falar tanto, que a gente deveria incluir nas nossas conversas dentro de casa. E não ser esse tabu que é. Por quê? Porque vamos morrer. Não tem jeito.
Não queremos agora, com certeza, mas não temos esse controle. Então nós precisamos tratar a morte mais de perto, para que a gente coloque os pés no chão e para que a gente leve o nosso dia a dia da melhor maneira possível, com as coisas reais, com aquilo que realmente importa. É para isso que a gente vem aqui. Então, a gente já deu aí 41 minutos. Vocês sabem que eu não gosto de fazer uma live muito extensa, né? Terça-feira ainda, 8 horas, tá todo mundo cansado. Então, o que eu sempre vou pedir para vocês, tá? Para vocês compartilharem, para vocês mandarem para as pessoas que vocês acham que têm necessidade de ouvir o que a gente conversou aqui hoje. Marca a pessoa, Melissa, eu não quero marcar porque eu não quero expor, então compartilha, manda para ela pelo direct. Lembrando, tá? Quem tá me assistindo, lá na minha página principal, onde tem a bolinha, tá? Da minha foto, tem um link. Esse link é o primeiro curso, primeira jornada que eu fiz. É uma jornada baratinha. Você que não tem disponibilidade para fazer terapia, tá lá, é só acessar o link. Você vai entender o que eu quero te dizer. Lá, nessa jornada, a gente trabalha várias coisas. Situações que você tem na sua vida para eu ajudar você a limpar o teu olhar, tá? Eu vou transformar a sua vida nessa jornada. Eu tenho certeza disso, porque eu já tô tendo resultados, eu já tô tendo pessoas que terminaram a jornada, que já estão me falando que foi realmente transformador. Então entra lá no link da bio, tá? Chama Jornada da Mulher Transformada. E eu quero muito que você venha participar dessa jornada comigo. Você assiste quando você quiser, na hora que você quiser. São 10 videoaulas e eu tenho certeza que é uma forma que eu encontrei de chegar mais perto de você e tá dando certo. Eu tô conseguindo e isso tá me deixando muito feliz. Tá bom? Ó, terça-feira que vem não tem live, tá? Depois eu conto pra vocês por quê nos stories. E na outra semana a gente faz. Mas amanhã a gente tem uma live muito legal com a Bruna, falando das expectativas que a gente joga no papel do pai, do nosso marido, do pai dos nossos filhos. Então assiste amanhã 9h31, tá? No canal da Bruna eu vou colocar aqui nos stories pra você acompanhar. Certo? Um beijão, boa semana e até amanhã. Tchau!